Muito boa tarde, amigos do CT Segurança. Estamos aqui no nosso último programa do ano, Arquitetura de Segurança, finalizando mais uma etapa que conseguimos chegar até aqui. Agradecemos a todos por essa situação, a equipe técnica, quem nos acompanhou, as nossas parcerias, os nossos convidados e essa união Percival comigo, que tem prosperado bastante e tem proporcionado aí alguns desenvolvimentos. Muito obrigado pela participação de todos. Gostaria de inicialmente pedir para que vocês registrem a presença no nosso programa, registrando ali no sinal de positivo, para que a gente possa impulsionar esse algoritmo e cada vez alcançar um maior número de pessoas com as informações que nós vamos gerar. Temos um assunto hoje bastante interessante, que apesar de pouco conhecido, já é praticado e requer que essa informação seja colocada no mercado, que é uma certificação, mais uma das certificações existentes, Aqua, certificação Aqua HQE, que ela é tutoriada pela Fundação Vanzolini. E o nosso convidado de hoje, Albélio Dias, síndico-geral do condomínio Parque Avenida em Belo Horizonte, Minas Gerais, vai nos brindar com algum conhecimento a respeito. Antes, porém, gostaria de abrir a palavra para o meu amigo Percival, para os seus cumprimentos ao nosso público que nos acompanha. Muito obrigado, João. Prazer em revê-lo aqui no programa. Prazer em ver todos aqui. Vamos desejar, inclusive, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos, né? Mas hoje, no último programa do ano, nós temos a satisfação de poder divulgar essa certificação Aqua HQE, que é uma certificação de origem francesa, que é aplicada no Brasil exclusivamente pela Fundação Vanzolini, tá certo? Mas não vamos falar apenas da certificação, né? Como é usual aqui no nosso programa, nós gostamos de falar da certificação na prática. Como é que ela realmente funciona, funcionou e como ela é aplicada num caso real, que é o caso do condomínio Parque Avenida, em Belo Horizonte, como o João falou, e trouxemos aqui nada mais, nada menos que o síndico-geral e administrador, que é o sujeito responsável por aplicar isso no condomínio. Então, ele vai contar para a gente quais são as dificuldades, os benefícios, o que essa certificação pode trazer para os arquitetos, incorporadores, gestores e síndicos em outros condomínios. Então, Albélio, é uma satisfação recebê-lo aqui. Tá? Nós temos formamos até uma amizade remota, tá certo? Mas é uma satisfação recebê-lo aqui. Por favor, gostaríamos que quem tem que falar aqui é você. Nós vamos ficar aqui só aprendendo. Tá bom? Olha, obrigado. Então, muito obrigado. O prazer é todo meu estar aqui com você dessa tarde aqui, né, que está um sol depois de muita chuva. E Belo Horizonte está um dia muito refrescante hoje. É uma imensa satisfação, né, estar aqui com vocês, trocar ideias, né, trocar experiências, conhecimento. Né, isso é o que vale, é o que nos faz a gente aprender. Né? Quem não se comunica, como diz o Chacrinha, se estrudica, né? Quer dizer, a comunicação, ela é a essência dos relacionamentos, é a essência da inovação, é a essência da criatividade. O que você quiser colocar vem das relações humanas, né? Então, é muito prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela, pessoal, só para fazer uma apresentação rápida, assim, dando uma visão. Albélio, conta para eles... você vai fazer isso, né? O que é o condomínio Parque Avenida? Isso, eu vou dar uma... Ele não é um condomínio qualquer. Isso. Com certeza. Tá, eu vou... Tá, vocês estão vendo aí a apresentação? Tá, Sim. Tá ok? Tá. Tá, joia, eu vou minimizar aqui, só para a gente ter uma visão. Bom, então vocês estão tendo aqui uma visão geral, né, do Parque Avenida, são essas duas torres, né, que a gente está observando, e eu vou dar aqui uma breve descrição delas. Então aqui vocês estão vendo uma torre, a gente tirou a foto de uma torre para outra. Então nós temos duas torres espelhadas, tá? Uma não é diferente da outra, é igualzinha.
cada torre tem 334 salas e 20 lojas, né? Então, isso dá um total de 668 salas e 40 lojas. São 11 mil metros quadrados de jardim, 55 mil metros quadrados de área construída e 3 níveis de garagem com mais de 1.000 vagas, né? Então, essa é uma estrutura que nós temos aqui do condomínio, tá? Essa é uma visão geral. Agora, dado essa estrutura, como é que a gente começa a conceber o condomínio dentro desse contexto que a gente vai falar aqui? Primeiro é entender que um condomínio ele é uma organização. Então, a estrutura de organização, qualquer que seja ela tem isso aqui: objetivos, atividade, pessoas, processos e recursos. Tanto faz ser organização, empresa, etc. Condomínio, se você olhar, tem essa mesma estrutura que a gente está observando aqui. Então, esse é o nosso ponto de partida: entender que o condomínio é uma organização. Muito bem. Para disso aqui, a gente tem que definir para nós alguns pressupostos. Então, a nossa missão, que é o nosso como, é o quê? É atuar de forma social e ambiental para proporcionar aos condôminos um ambiente favorável a negócios e à comunidade do entorno condições para o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, isso aqui é o que nos move, tá? Tudo que nós fazemos, eu vou explicar como que a gente faz isso, tendo como base a certificação. Obélio, a nossa visão. Obélio, isso é o que nos move também o Simon Sinek, né? Isso, nós estamos pegando exatamente aquela estrutura do Simon e fizemos uma adaptação aqui, não é? E o nosso porquê, é a nossa visão, é ser referência com o melhor ambiente para negócio com sustentabilidade, né? Isso aqui é só para ter uma ideia do que a gente transforma nisso. São também encontros de negócios que a gente reúne os empresários para geração de negócios. Para vocês terem uma ideia, tem condôminos que já têm mais de 50 contratos internos. Quer dizer, então você cria esse ambiente e também a gente faz os encontros com empresários de fora. Então, isso é um dado importante. O nosso what, porquê, né, é o negócio e convivência com sustentabilidade. Quer dizer, isso é a definição do nosso negócio. Então, percebam que a sustentabilidade ela está por trás de tudo que nós fazemos. Então, esse é um ponto que a gente definiu antes de implementar a certificação. Um dado importante. Aqui são os valores que a gente cultiva: fazer sempre o que é certo, comprometer-se com o propósito e agir de acordo com ele. Quer dizer, tudo que a gente vai implementar, o que a gente pensa, a primeira pergunta é: isso está de acordo com a nossa missão, de acordo com a nossa visão? Valorizar o que as pessoas têm de melhor, isso é um trabalho constante, eu vou explicar através dos SLAs. Colaborar sempre de forma proativa, ser sustentável, acreditar efetivamente em tudo que diz e faz, porque a gente tem essa cultura, né, de falar uma coisa e age de outra forma. Aprendizado e inovação, isso aqui para nós é constante, porque a gente tem toda segunda-feira o que a gente chama de warm-up, onde a gente discute ideias de inovação que possa ser implementada no condomínio. Okay? Aqui é nosso Balance Scorecard, e aí eu chamo a atenção nesse primeiro processo da perspectiva do aprendizado, que é a criação da cultura para a sustentabilidade. Eu não vou entrar em cada um deles, mas essa cultura aqui é como a gente trabalha com os colaboradores. Esses colaboradores todos são de empresas terceirizadas, mas nós temos programas que eu vou falar mais para frente sobre como que a gente trabalha essa questão da cultura da sustentabilidade, ok? E outra Albélio, coisa aqui na perspectiva Albélio, do... Pois não? Desculpa interromper, esses programas são da certificação do Aqua HQE? Fazem parte? Sim, a gente, para entrar ou consolidar a certificação, a gente tem que desenvolver essa cultura, ou seja, Perfeito. Cada funcionário do condomínio ele tem que entender a importância da certificação para o empreendimento e também para a sua vida. Sim. É que a gente tem um programa de sustentabilidade pessoal que está agregado a essa cultura da sustentabilidade.
Ok? Qualquer coisa vocês podem me interrompendo dentro desse processo. Ok? E outra coisa fundamental aqui é o prédio sustentável. Né? Essa questão aqui, dentro da perspectiva dos clientes, que a gente chama, porque o nosso cliente é os condôminos, então o prédio ser sustentável. E isso tem um benefício, que eu já vou adiantando aqui, o prédio vai fazer 6 anos, nunca teve aumento de taxa de condomínio, muito pelo contrário. Em 2018, ele reduziu a taxa em 11%. Se você pega de 2016, onde o prédio foi entregue no dia 23 de fevereiro de 2016, foi em plena crise. O único período que a gente começou a respirar foi 2018. 2019, você achava que a economia ia bombar, veio a Covid e deu no que deu. Mas mesmo assim, esse é um dado importante, o prédio nunca parou de crescer em ocupação. Então, hoje a gente está com mais de 85% de ocupação, estamos finalizando 64 obras. Então, vejam como que o prédio vem crescendo, dada isso que a gente está falando aqui. Velho, e qual que é o resultado que a gente quer? É a valorização do patrimônio. Certo? Então, é isso que eu ia dizer. Na última linha do balanço, né, é a valorização do patrimônio. Né? Isso, que é a perspectiva financeira. Tá certo? Essa valorização se dá em quê? Você vai ter, por exemplo, na venda das salas, aluguer de salas, então isso tem uma valorização muito significativa, dado esse contexto que a gente está vivendo. Principalmente quando se fala da qualidade do ar. Porque uma das coisas fundamentais que os prédios vão ter que ter vai ser a questão da eficiência energética, né? Qualidade do ar e qualidade de vida. Essa é uma perspectiva que vocês vão ver que 55% dos indicadores do Aqua estão relacionados à qualidade de vida. Okay? Isso é um dado importante para a gente ver. Aqui é só uma esteira de como que a gente trabalha dentro dos nossos processos, que vai desde a certificação, processos e procedimentos bem definidos. Isso aqui é uma coisa complexa, que às vezes nem as empresas conseguem entender o que é processo, o que é procedimento. Aqui a gente desenha tudo, o que entra, o que sai, é tudo em gráfico, a comunicação para que os colaboradores entendam e a gente faz a avaliação desses processos através do SLA, que é o que a gente tem aqui logo em seguida. A questão da responsabilidade social, isso é importante nas nossas tomadas de decisão, em que a gente apoia muitos projetos da comunidade, do entorno. A gente tem uma comunidade em torno de 20 mil famílias, né? A gente faz a contratação de mão de obra local, o espaço é aberto para a comunidade, isso faz com que, esse é um dado importante, que a segurança do empreendimento, em quase 6 anos, vai fazer em fevereiro do ano que vem, nunca teve um incidente, vou repetir, nenhum incidente de furto, seja lá o que for. Por quê? Porque o que garante a segurança do empreendimento não é a segurança patrimonial, é o relacionamento com a comunidade. Isso é o dado importante. E a questão do compliance, né, que é a transparência de tudo que a gente faz. Isso que você acabou de falar, Roberto, é um dos enunciados do CEPTER. Maravilha. É o relacionamento com a comunidade. Já na terceira geração, né? Exatamente, na terceira geração. É dado um desenvolvimento muito grande, muito importante para o entorno, para a comunidade, para a rua, para o bairro, né? Sim. E acaba se estendendo isso para a cidade, evidente. Exatamente. Isso é um dado muito importante. E o nosso lema, né? Acreditamos que sempre podemos melhorar o que fazemos. Então, isso aí, para a gente, é fundamental. Então, aqui eu fiz uma... Aqui são nossas certificações, né? O selo Aqua, HQE. Esse amarelinho é o BH sustentável, é o ouro, né? Porque é interessante, porque esse BH sustentável ele já sai de dentro do Aqua. Então, se eu tenho Aqua, eu já preencho todos os requisitos do BH sustentável. Então, esse é um selo ouro que nós temos.
E esse aqui, do Sustentabilidade Colaborativa, foi nós que criamos. Por quê? Porque a certificação ela é para a área comum do empreendimento. Não é? As unidades privativas também podem ser certificadas, mas isso tem um custo ainda que não é muito barato, né, de certa forma, e também tem a questão de adaptação da certificação para essas unidades privativas. Então, o que nós começamos a fazer esse ano? Foi desenvolver um projeto piloto com as unidades de saúde, né? São aquelas empresas que são dentistas, médicos, etc. E a gente fez um piloto com eles, onde a gente tem uma planilha em que é preenchido o número de itens que eles cumprem. Então, aí sai o certificado ouro, prata ou bronze. Então, a gente certificou 25 unidades privativas. E a gente vai dar continuidade agora, que as coisas estão melhorando. Então, a gente vai dar continuidade a esse trabalho nas unidades privativas. Lembre-se quando eu falei dos processos da cultura de aprendizado do Balance Scorecard, que eu coloquei lá, cultura para a sustentabilidade, ou seja, você está criando uma cultura. E quando é que a gente tem uma cultura? É você chegar no empreendimento, se você perguntar para a faxineira o que você está fazendo, e ela te responder assim, estou limpando, então você não tem cultura. A resposta seria, eu estou dando a minha contribuição para o desenvolvimento sustentável. Essa seria... Aí você tem uma cultura, caso contrário, você não tem cultura. Então veja que isso é um trabalho muito árduo que você tem que fazer. Bom, aqui a gente tem o conceito do ACO, eu vou entrar dando aqui uma visão geral, mas veja que ele se refere, o que a gente já foi colocado aqui, são construções com alta qualidade ambiental. Isso entra desde o projeto arquitetônico, não é a questão da maior absorção de luz, né, através do projeto, ele tem que prever isso, não é? E ele de origem francesa, como já foi colocado, e no Brasil ele é representado exclusivamente pela Fundação Vasolini, que faz toda a adaptação, né, porque tem muita coisa que difere, a questão de clima, elas são diferentes, né? Então isso tudo tem que ser adaptado. É um nacionalizado, né? Nacionalizado. Agora aqui, quando a gente olha para os benefícios da certificação, embora esses aqui eles são gerais, que é dado pela Fundação Vasolini, mas ele tem uma coisa que é interessante quando a gente olha para essas coisas aqui. Então, olha só, economia de recurso nas obras e na operação. Isso aqui, só para vocês terem um exemplo, todos os nossos produtos de limpeza, eles são certificados. Então, você usa uns mops e você já vem na medida certa, eu não uso água. Em nenhum andar do empreendimento você vê uma torneira. O piso, ele já é a estrutura dele, a composição, você só precisa de um jato desse produto, da A3M que a gente usa, e ela passa, só faz um movimento com a mão, que é para não cansar, e aquilo te dá uma economia muito grande em termos desses recursos, né, desses materiais de limpeza. E isso vai afetar, se eu estou economizando no produto, se ele rende mais, eu também estou economizando financeiramente, percebe? E eu também estou ganhando na mão de obra, porque como é um movimento leve, ela não tem que torcer pano, não tem que carregar balde, o trabalho dela também se torna muito mais leve de fazer. E eficiente. Não é um trabalho cansativo. Isso é muito interessante. Não é? Você pega, por exemplo, essa questão de velocidade de vendas, né? Que quando você, cada vez mais, esse tema, a gente está vendo aí o resultado das COPs, a gente está vivendo as mudanças climáticas, a gente está sentindo isso. Não é? Então, quando você usa, eu já falei também para corretores, né, em eventos feitos pelo BTG, que adquiriu uma quantidade muito grande de unidades aqui no prédio, então a gente falou e se vendeu isso numa velocidade impressionante. É uma coisa assim que
Eu não vou entrar em muitos, depois a gente entra mais em detalhes. Albélio, me permita, no slide anterior, tem um item lá que fala da economia dos recursos nas obras. Minha pergunta é, durante a obra também tem um padrão? Durante a construção? Porque quando você faz o projeto, né, para execução da obra, esse projeto também ele tem uma auditoria, né, porque você vai executar de acordo com aquele projeto que você tem ali, né, Então, no projeto você especifica tudo, né? Então, no processo construtivo, você vai desde a questão do descarte de material, de uso de materiais sustentáveis, né? Então, isso tudo entra no processo construtivo. A questão do uso da água, também você tem que obedecer determinados padrões de energia. Então, veja que é uma certificação que ela acompanha, né, os detalhes, vamos dizer assim. Então, isso você traz economias significativas. Pelo que eu entendi, Albélio, a equipe de projeto, ou incorporadora, a construtora, etc., Sim. quando eles iniciam o projeto, né, de um empreendimento X, eles já contratam a Fundação Vanzolini para participar da elaboração do projeto, para que o projeto seja certificado no final. Não é isso? Exatamente. Depois tem a etapa da construção. Isso. Tá certo? Que suponho que a Fundação Vanzolini também acompanhe, tá certo? E depois, claro, depois do empreendimento entregue, tem a parte da gestão do empreendimento, né? Sim. Então, são Mas três aí etapas. só uma observação. Você observa o seguinte, nessa fase de projeto e construção, a Fundação Vanzolini ela não atua diretamente. Ela tem umas empresas que são autorizadas por ela, que dão a consultoria. A Fundação Vanzolini ela entra na parte de auditoria. Então, a auditoria é feita pela Fundação Vanzolini. Mas a parte por exemplo, de consultoria são empresas, né, que obedecem um critério da Fundação Vanzolini. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, foi a empresa que nos deu a consultoria para certificação na fase de operação, foi a mesma que deu a consultoria no processo construtivo e de elaboração de projeto. Tá? Por exemplo, nós temos hoje no projeto, né, na arquitetura, uma série de recursos de revestimento, por exemplo, de paredes, etc., piso, que são de material melamínico, né, e que exige cola. Tá certo? Essas colas, elas emitem gases, né, muitas vezes tóxicos. Sim. Então, eu acredito que na fase de especificação de materiais, ou do projeto em si, né, essas especificações visando a certificação final lá da qualidade ambiental do prédio, seriam consideradas também, né? Elas são, porque elas são especificadas no material técnico, né? Nos relatórios técnicos, então é especificado o tipo de gases, tintas, cheiro, odor, então isso é tudo especificado nos requisitos técnicos que você tem que seguir. Tá? E acredito que a gente também tenha um problema sério no ar-condicionado central, né? Porque no nosso caso aqui nós não temos o ar-condicionado central, né? Os ar-condicionados são individuais, né? Porque cada unidade privativa, ela contrata, ela mesma instala e ela mesma dá manutenção, né? Nós não entramos nessa parte aí, porque nós não temos a unidade central. Porque o ar-condicionado central é fundamental para a qualidade do ar interno dos prédios, né, dos edifícios. Sim, exatamente. Mas aí, por exemplo, no caso, a gente tem a troca de ar feita da área comum, que é diferente da que está na unidade privativa. Sim. As unidades trabalham com sistemas próprios, né? Isso, exatamente. Deve ter um padrão, né? Isso, deve ter um padrão, né, que é um padrão que é especificado
no manual do usuário, porque cada unidade ela recebe o manual e diz qual é o tipo de equipamento que ela pode usar. Quando ela faz integração de salas, também qual tipo de equipamento pode ser usado. E aí o que acontece? Cada obra numa unidade privativa, eles apresentam para nós um projeto assinado, pelo engenheiro responsável, o arquiteto, e isso vai para a nossa equipe de engenharia. Então, o pessoal da engenharia vai verificar se aquele projeto está de acordo com o manual do proprietário. Já tem. Isso, exatamente. Se não atender, a gente faz a observação ali, isso aqui não pode, tem que ser trocado para ficar em conformidade com o que está especificado. Um problema sério que a gente encontra nos condomínios, nesse aspecto, é a carga elétrica. Sim. Porque o pessoal reforma os conjuntos, os escritórios, se for o caso de prédios comerciais, e instalam mais equipamentos. Sim. E demandam maior energia, sem uma adequação com o que o sistema do prédio pode suprir, não? Mas aí você observa o seguinte, isso às vezes acontece depois que o cara muda, né? Ele começa a encher. Então, justamente. Mas aí tem um detalhe. A rede elétrica da unidade privativa é independente da área comum do condomínio. Certo? Então, isso afeta a unidade dele, não o condomínio. Mas isso é uma questão que foi olhada no projeto. Não? Isso, exatamente. Projeto, isso, às vezes, traz um problema para a gente, porque o cara acha que a gente é responsável, né? Porque eles acham que faz parte da área comum. Não. Cada unidade, ela contrata diretamente da CEMIG. Agora, no projeto, aí tem todas as especificações, tem carga, tem tudo. Mas é ele que contrata, é ele que faz tudo. A gente não interfere, porque é muito bem caracterizado aqui o que é área privativa e o que é área comum. Inclusive, no próprio Código Civil, ele já deixa muito claro essa separação de área privativa e área comum, Porque senão o condomínio passa a assumir responsabilidades que não lhe competem, que às vezes pode gerar custo para o condomínio. Eu vou te dar um exemplo do que acontece. Por exemplo, tinha uma sala que ela estava no problema do disjuntor, então a energia da sala dela caía constantemente. O rapaz da manutenção foi passando, aí ela falou assim, vem cá, você pode ligar esse disjuntor aqui para mim? O cara foi lá, E ela tinha na geladeira 12 ampolas de Botox. Cada ampola custa R$1.000. Ora, a energia caiu. Quando ela chegou no outro dia, a sala sem energia tinha perdido tudo, porque você precisa de uma climatização. O que ela fez? Entrou com processo contra o condomínio, dizendo que o condomínio tinha executado um projeto mal. Olha só como é que são as coisas. Por isso é que elas têm que ser separadas mesmo. Esse é um caso muito interessante, muito bacana. Não, e tem vários. Imagina você... Oi? Curiosidade, foi procedente o processo ou não? Não foi para frente, não. Mas são coisas que acontecem. Porque o ser humano, ele sempre procura culpar alguém quando ele está em dificuldade ou alguma coisa ruim lhe acontece. Isso é da natureza. O maior desejo é passar a responsabilidade para outro, não? Exatamente. Isso aí é típico, Típico. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá claro aqui, gente? Tá alguma... Perfeito, ótimo. E quando a gente fala aqui para o usuário, aí que é uma coisa fantástica. Por exemplo, você tem aqui, olha, economia de água e energia. Para vocês terem uma ideia, aqui no Parque Avenida nós temos 400 placas solares e temos uma fazenda solar que a gente contratou, ok? Se nós não tivéssemos isso, nós estaríamos pagando hoje em torno de 75 mil de energia. Você sabe quanto que a gente paga?
14, 13 mil. Olha o impacto que isso tem na operação do condomínio. Percebe? Então, vocês estão percebendo o seguinte: o que eu estou falando aqui é que nós, como gestores de propriedades, nós fazemos o quê? Prestação de serviço. E a prestação desse serviço, ela tem que ser no nível de qualidade que gere valor para as empresas instaladas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a recepção. O primeiro contato do cliente é na recepção, não é na sala dele. Então, ali, tudo tem que funcionar, catraca, atendimento, rapidez, elevador e por aí vai. Então, isso tem um impacto legal. A economia de água, por exemplo. Vocês observam que eu falei que o jardim tem 11 mil metros quadrados de água. Cada rega do jardim é 30 mil litros de água. Então, o que a gente faz aí? Primeiro, nós temos poço artesiano, para não usar água da Copasa. Ela é usada só para irrigação, mas com um detalhe. A gente foi adaptando as plantas para não absorver muita água. A gente não agoa todo dia. É a cada 2 dias, porque a gente foi testando, a gente contratou 2 engenheiros florestais, né, e agrônomos. Isso é um projeto de paisagismo, né? Isso, exatamente. É um projeto de paisagismo, porque você tem que adaptar as plantas, né, a consumir menos água. Consumirem menos água. Exatamente. É igual você tem em Mendonça, por exemplo, que lá não chove, só chove uma vez por ano. Então, o que eles fizeram? A uva, ela se desenvolve extraindo os nutrientes da terra, porque não tem água. Então, você adaptou para isso. Né? É o terroir. É o terroir, exatamente. Então, você está vendo uma coisa importante. Olha, menores custos de condomínio. Quer dizer, sempre como eu falei, vamos fazer 6 anos e nunca aumentamos a taxa de condomínio. Né? Porque a gente está envolvido nessa questão de processos, procedimento, ciclo PDCA que você tem. A gente vive hoje uma época da saúde e dos menores custos. Né? Sim, exato. Exatamente. Por quê? 2 fatores importantíssimos. Né? Importantíssimo. Porque qual é a minha preocupação aqui, quando você faz a gestão de empreendimento? A primeira coisa que eu penso é o seguinte: olha, a carga tributária para qualquer empresa no Brasil é uma loucura. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que eu posso fazer para diminuir o custo desse cara aqui, dentro do empreendimento? Certo? Então, por isso é que a gente tem que ter, não é, serviços de qualidade, pessoas, por exemplo, na minha equipe, o cara que tem menos graduação, ele tem no mínimo 2 MBA, né, e mestrado, porque você tem que trabalhar com pessoas de alto nível, né? Não precisa muita gente, pessoas de alto nível. Então, a minha equipe toda são 5 pessoas, 6 comigo, né, para administrar tudo isso que a gente está falando aqui. Velho, isso pode ser um assunto para um outro programa até, mas obviamente que você conhece o pensamento enxuto, né? O Lean Manufacturing, né? Obviamente que você conhece isso. Né? A gente aplica isso muito na segurança, o pensamento enxuto, justamente para conseguir fazer as mesmas tarefas de forma melhor, com menos recursos. Isso. Essa é a ideia. Exatamente. E esse item... E olha que coisa fantástica aqui, ó. Melhores condições de conforto e saúde nos ambientes, nos espaços. Aí nós estamos falando o quê? De troca de ar, de qualidade do ar. Não é? Porque você sabe que a ONU tem estudos, né, que mostram que 55% dos prédios do mundo são doentes. Eu dava aula no prédio que 10 minutos dentro dele meu olho já lacrimejava, dor de cabeça, por causa da qualidade do ar do ambiente. Né? Então, eu estava até comentando com o João, antes da live aqui, né? Eu li aqueles 14
aquelas 14 categorias que a certificação faz, né? E uma delas é a qualidade do ar. E eu estava comentando com o João que, durante uma certa época da minha vida profissional, a gente trabalhou especificamente com a qualidade do ar, de edifícios, tá certo? Isso. E, na época, tivemos acesso a algumas estatísticas, etc. Existe uma grande possibilidade da sua contaminação pelo ar interno, pela difusão, tá certo? De vírus e bactérias no ar interno, que é potencializada pelos sistemas de ar-condicionado, principalmente os de ar-condicionado central. E haviam algumas estatísticas inglesas, principalmente, tem uma instituição inglesa que estuda isso, de que a pessoa gripada, por exemplo, a produtividade dela é menor do que se ela estivesse bêbada. É melhor beber do que ficar gripado. É melhor beber do que ficar gripado. Então, se dava muita atenção na higienização dos sistemas de ar-condicionado central, né? Para melhorar a qualidade do ar. Hoje, com essa pandemia, então, isso virou uma necessidade assim, fundamental. Ele virou, e a gente sabe que não vai parar só nesse vírus. Não vai. A gente vai ter outras, né? Se você olha a história, né, os casos que a gente já teve, a quantidade de pessoas que já morreram. E esse é um alerta, né? Eu sempre vejo isso como um alerta, né? Porque cada vez que você desmata, você vai liberando vírus. Aliás, eu queria te fazer essa pergunta especificamente, porque você está à frente do negócio, com as mãos no negócio todos os dias, né? Depois da eclosão da pandemia, com a questão do home office, do trabalho remoto, etc., houve alguma redução no uso do prédio, na ocupação do prédio, em decorrência disso? Não, em termos de ocupação, ele só cresceu. Agora, o que a gente teve foi movimentação de visitantes. Então, para você ter um dado, antes da pandemia, a gente já estava em torno de 3.500 pessoas dia. Quando veio, a partir de março, né, quando começou a fechar, isso caiu para 187. Nossa! Olha o impacto. E a frequência de funcionários? A frequência de funcionários, a gente reduziu um pouco na época, porque como a gente tinha um fluxo de pessoas menores, então a gente reduziu. Por exemplo, a recepcionistas, por exemplo, a gente cortou, né? Porque, por exemplo, final de semana, como os prédios não estavam em funcionamento, não havia necessidade. A equipe de manutenção também a gente reduziu um pouco. Isso durante uns 4, 5 meses. Aí depois a gente voltou com a equipe toda, porque o que aconteceu também? Durante 4 meses, a gente deu desconto na taxa de condomínio, em 30%, para ajudar, né, aquelas empresas que estavam em maior dificuldade de pagar o condomínio. Então, isso teve um impacto significativo da manutenção das empresas. Porque o condomínio, uma das coisas que é invejável do Parque Avenida é o seu caixa, né? Você tem uma ideia, a gente fez agora recentemente investimento de 1 milhão e pouco, o condomínio não colocou 1 centavo para mais. É como você também, olha, tudo isso que eu estou falando aqui, dos benefícios, isso cresce o seu caixa também. Sim. Então, isso é uma coisa fantástica, né, quando a gente olha os números. Algumas empresas que eu atendo, em alguns prédios corporativos, houve até a suspensão do pagamento de aluguel. Sim. Durante um certo período dessa pandemia, pelo menos no período inicial, alguns proprietários, né, suspenderam para as empresas o pagamento de aluguel para mantê-las dentro do prédio, porque senão elas desistiriam. Isso. Isso teve aqui também.
A gente teve esses casos aqui, mas você vê aqui o pessoal, para a gente, aqui no empreendimento, nós tivemos assim, por exemplo, de empresas que saíram, foram num total de, acho que foi quase 70 empresas que saíram, mas entrou 102, né? Então, o saldo foi positivo. Velho, Também, isso é nesse período. resultado desse processo. Sim, é o Isso é resultado de tudo resultado, isso, isso. que a gente faz. É o E além custo disso, também, baixo, é custo o custo baixo, baixo e a é, qualidade. e a qualidade. E E o a custo gente baixo, também, né? e tem a comunicação que a gente faz com o mercado, né? Por exemplo, nós estamos no Instagram, nós temos quase 2.000 seguidores que estão ali com a gente todo dia, a gente publica semanalmente, né, informações, a gente tem um site, né, onde as empresas que estão dentro do prédio, elas são divulgadas, né, e muita gente consulta o site, que a gente tem os relatórios para saber quais são as empresas que estão no prédio. Então, a gente também faz muito esse trabalho de marketing, de comunicação. Outra coisa, quando eu estou falando marketing, por exemplo, a gente usa ferramentas de marketing para personalizar a comunicação. Então, cada condômino, ele tem a sensação que eu estou falando diretamente com ele, porque você usa essas ferramentas exatamente para isso, né? Por exemplo, o condômino que não gosta de dinheiro, porque que gosta de dinheiro e não gosta de sustentabilidade. Então, você dá para ele o resultado financeiro. Isso. Percebe? Eu não preciso falar, ele não quer saber. Mas, chegou os resultados aqui, sua conta reduziu de tanto, o investimento foi esse. Então, isso para ele está ótimo, né? Quando você Exatamente. analisa dentro dessa perspectiva. E com isso você minimizou os efeitos da pandemia, os efeitos negativos. Ah, sim, exatamente. Né? Para você ter uma ideia, todos os elevadores à noite eram todos lavados com quaternário de hormônio, né? O pessoal com aqueles equipamentos, limpava tudo. Não é? Quem entrava sem máscara no elevador, na área comum, a gente multava, nós aplicamos muita multa, até o pessoal entender, né, que tinha que ser cumprida aquela regra. Né? Então, aí depois, hoje não, mesmo com a refação, as pessoas usam a máscara normalmente, né? Então, eu não tenho mais esse problema com a máscara dentro do empreendimento como foi no início, né? Hoje está relativamente tranquilo. Agora, você também tem que estar firme, né, nessas questões, porque você gerir empreendimento como esse, de vários interesses, não é fácil, né? Eu estou já no meu terceiro mandato, termina agora em fevereiro, né? Mas não é fácil não, né? São muitos interesses que são em jogo, são colocados aqui. Tranquilo? Então eu vou adiantar um pouco aqui para a gente não perder um pouco aqui, né? Senão as horas passam, né? Não, mas não é para esgotar. Hoje é só para chamar a atenção Isso, sobre a exatamente. certificação e sobre os benefícios, né? E sobre os benefícios aqui que, de certa forma, a gente falou dele, né? A gente também já comentou, né, que ele é certificado no ciclo de construção e de operação. E aí, a operação, ele é interessante porque, se eu não me engano, não sei atualmente, mas quando a gente tirou na primeira auditoria, nós éramos o único prédio do Brasil que tinha essa certificação Aqua HQE a nível de operação. Que ano foi isso, Albélio? Foi em 2017 que eu vou mostrar aqui para vocês. É um Então, dado lá importante. no Isso. site da Fundação Vasolini, eles dizem que existem hoje, outubro de 21, quer dizer, está atualizado para o mês retrasado, né? 56 prédios em operação no Brasil, com essa certificação, sendo que o Parque Avenida foi pioneiro. Foi o pioneiro. Ele era... Então, agora, quando a gente olha para a pontuação, aí a gente é superior
não só no Brasil, como na América Latina. Ninguém tem esse padrão que nós temos, né? Porque aqui, quando a gente olha do processo, nós temos duas coisas que são importantes aqui: o sistema de gestão do empreendimento, que é o SGE, que a gente olha, e a qualidade ambiental do edifício, que é o QAE. Então, esses referenciais aqui, eles são auditados, né? Então, a gente tem essas planilhas que tem todas as informações, por isso que eu destaquei aqui, onde vai passar pelo processo de auditoria. Mas não vamos entrar muito nisso aqui, não, porque é muito longo. E aqui, para vocês terem uma ideia, são as categorias, tá vendo? Você tem 14 categorias, mas cada categoria dessa aqui, ela se desdobra a quantidade de informação, que é uma loucura. Por isso é que a gente tem também uma pessoa, né, que cuida só da certificação, que é a Isabela Tassá. Ela é bióloga, tem mestrado em desenvolvimento sustentável, que é a responsável, né, pelo trabalho operacional técnico da certificação, né? Então, vocês observam aqui, olha, que esse B aqui é o nível base, o BP é boas práticas e o MP são melhores práticas. Então, isso aqui, ó, foi nossa primeira auditoria em 2017. Então, olha, nós já chegamos no nível excelente aqui, e o total de estrela para a gente foram o quê? 10. Vocês estão observando. Quando foi em 2018, olha lá, a gente já foi para 9 melhores práticas, 3 boas práticas e 2 bases. E olha só, aí já atingimos o nível excepcional, total de estrela 12, né? E a gente continua o trabalho, porque aqui que tem um problema, que é o seguinte, que quando você tira a certificação, geralmente você dá aquela acomodada. E esse é o trabalho que você tem que estar firme, é não deixar a coisa cair. E outra coisa importante, que nós não temos cultura, é de trabalhar com indicador, medir. Todo mundo fala. Mas na prática, é uma coisa que a gente tem dificuldade, de ter essa cultura de estar medindo constantemente, né? E aí vocês já observaram aqui, ó, que em 2020 ó, a gente já estava com 12 melhores práticas. Nesta aqui de 2020, na América Latina, ninguém tinha, porque você tem muitos empreendimentos que você tem o quê? Certificação Aqua. O HQE, ele é muito mais rigoroso quando você acrescentou, né? Porque ele entrou mais itens e foi mais específico. Então, aqui, olha, a gente já conseguiu as 16 estrelas. Agora, olha só, olha lá, 16 melhores práticas. Ninguém tem isso. Então, você vê que é um trabalho que eu tenho muito orgulho, né, de apresentar esses números aqui, inclusive a própria Fundação Vosolini também, para eles, eles ficam encantados do nosso compromisso. Vocês estão observando aqui, a gente tem, não é só você ter a certificação, mas vocês observaram o quanto que a gente evoluiu, aprendeu durante todo esse processo, porque é um aprendizado. Existem muitos termos que a própria Fundação tem dificuldade também de entendimento, para vocês terem uma ideia. A gente fez observações nessa recente auditoria, que está sendo mandado para a França para modificar com base na nossa experiência. Então, a gente agora também está contribuindo para a melhoria da certificação no Brasil. Eu queria te fazer uma pergunta, Albélio, sobre este caso. Dentro dessas categorias, dessas 14 categorias, existe alguma delas onde a segurança tem índices ou desempenhos que são incluídos na certificação e são mensuráveis depois, ou não? Olha, aqui a gente observa, quando você tem essa parte aqui, olha, de conservação, manutenção, por exemplo, isso aqui entra o aspecto da segurança, né? Não sei se você concordaria, porque se você olha...
eu do meu lado aqui, eu Mas imaginei... você está falando de segurança física, de Segurança patrimonial mesmo, né? A operação patrimonial mesmo. Não, não, não. O que eu imaginei Não. aqui, eu queria te fazer a colocação, porque você é Entendi. especialista, eu não, né? Mas eu imaginei, por exemplo, que no sítio a segurança tem importância. Na conservação e manutenção também. E também na Sim, qualidade dos espaços. sim. Acho que a Mas segurança aqui, patrimonial específico. permeia essas categorias, vamos dizer assim. Sim, mas ela não é específica, tá certo? Você não Pois tem uma especificidade com relação à segurança patrimonial, tá certo? Por exemplo, quando você fala, por exemplo, por exemplo, qualidade dos espaços, né? Por exemplo, quando você pega ali a parte da frente, onde a gente está o jardim, por exemplo. Então, eles vão observar o quê ali? A questão de produtos químicos, de veneno, né? Se você está usando na quantidade certa, né? Que tipo de impacto isso tem naquele ambiente que está ali, para as pessoas que vão frequentar. Então, esses são dados que são especificados. Mas quando você olha em termos de segurança do patrimônio em si, ele não trata isso com especificidade, não. Quando você observa então, pelas próprias categorias aqui. comentando com o João, então, essa é uma oportunidade, hein, João, para a gente falar com a Fundação Vanzolini, né? Porque estão faltando pode ter alguns parâmetros de segurança patrimonial, especificamente, que entrem nessas categorias, né? E que possam melhorar, inclusive, o próprio desempenho do edifício, né? Sim, é uma coisa que é. Na verdade, que é um trabalho que a gente faz desde a arquitetura do prédio, né? Para que a segurança seja melhorada, o desempenho da segurança posterior à construção é o mesmo critério dessa certificação. A gente toma providências no projeto para que depois a operação da segurança ocorra de uma forma econômica e eficiente para o edifício, né? E, no final, beneficia os moradores, como a gente está falando desde o começo aqui. Exatamente, porque você tem um conceito, né, que foi discutido na fase de projeto, que é o empreendimento ser aberto. Você vê que ele não é fechado. Sim. Porque dentro da concepção, né, eles chegaram à conclusão que quanto mais aberto, e parece que é um tema que se discute muito hoje, até vi aquele Sérgio Attier, né, falando do Attier von Rath, falando sobre isso, né? Quanto mais aberto o prédio, mais seguro ele é. Né? É o CEPTED. Então, é o CEPTED, vigilância natural. Exatamente. Primeiro pilar. Então você vê que o prédio, embora ele está do lado de uma comunidade, mas ele é totalmente aberto. Né? E pelo fato, você vê, por exemplo, final da tarde, você vai ver famílias da comunidade fazendo piquenique. Isso é muito interessante, né, de você ver. É modelos, é noivas. Muito bom. Então, ele tem uma movimentação aberta ao público que, às vezes, para muitos condôminos, isso não é entendido. Para eles, acham que você tem que tirar as pessoas, que não sei o quê. Mas você sabe que eu já participei de uma dezena de assembleias, Albélio, em uma discussão terrível com os moradores, com os condôminos, para retirar as grades do alinhamento da calçada. Olha. Defendendo que isso, dentro de certas condições, isso torna o prédio mais seguro. Porque o raciocínio comum diz que não, né? Diz que não. Exato. Tá certo? Mas é só você raciocinar um pouco, né? Isso. Exatamente. Notícias de invasão, agressão a condomínios, etc., todos os dias nos jornais, todos os prédios tinham grades. Isso. E não evitaram as invasões. Então, se você usa um outro critério, que é exatamente o que você está falando. Exatamente o que você está falando aqui. Tá certo? A própria comunidade se encarrega de uma parte da segurança do condomínio. Exato, porque
Por exemplo, a gente criou agora, recentemente, o que a gente chama de banco de talentos, né? Então, qualquer empresa dentro do condomínio, quando ela quer contratar, ela liga, né, para a gente ver o que está no banco de talentos que a gente pode indicar dentro Muito daquela legal. especificidade. Perfeito, Muito legal. perfeito. Então, Perfeito, que a Alberto, gente parabéns. estamos trabalhando em parceria, né? E nós temos aqui no prédio uma empresa que ele é um cowork, mas ele tem um lado social também. Então, a gente tem treinamento com o pessoal da comunidade. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, vou só falar aqui para vocês, olha, Isso é importante. esse apoio a projetos da comunidade. Então, nós temos aqui, ó, o Projeto Romper. Esse aqui é um projeto com crianças que foi premiado pela Natura, em que a gente cuida das crianças de mães dependentes químicas, né? Crianças que não têm condição de ser alimentadas, mas aí a gente pega alimentos no SEASA aqui, né? E a gente vai alimentando essas crianças aqui. A Casa Acolher para Mulheres, que é uma casa onde a gente recebe aquelas mulheres que estão ali abandonadas, que o marido largou, e aí a gente começa a trabalhar essa questão do empreendedorismo, por exemplo. Então, muitas delas já melhoraram a qualidade dos produtos, já estão vendendo, quer dizer, isso vai dando um dinamismo na vida delas, né? E agora a gente montou um laboratório de informática, né? As crianças estão fazendo pesquisa com a internet, então a gente tem todo esse trabalho que a gente faz de acompanhamento com a comunidade, né? Aqui, por exemplo, nós temos condôminos que são empreendedores, então eles dão aula para as moças da comunidade sobre empreendedorismo. Então esse é um trabalho que a gente faz, que é muito interessante. Os diálogos sustentáveis são os diálogos que a gente faz com os colaboradores, né? Onde a gente também explica o como trabalhamos, o que a gente espera deles, né? Qual que é a nossa forma de atuação. A gente tem assim, às vezes a gente fica de 8 a meio-dia discutindo com os colaboradores, as suas necessidades, o que está atrapalhando o trabalho deles, quais são as sugestões que ele tem para a gente aprimorar o quê? Os procedimentos, os processos. Então a gente escuta muito, né, que é para a gente ter o prédio que a gente tem hoje, né? A gente tem o prédio que a gente tem hoje, né? Então isso aqui, resumindo, são os projetos, né? Eu já falei de sustentabilidade colaborativa, né? Contratação no local. Eu tenho certeza que o João adorou essa parte das crianças. Muito, sem dúvida. É a base do universo, né? Trabalhar com as crianças é a base do futuro. Sim. Mas uma vez, Albélio, a gente desenvolveu um programa num condomínio e fizemos acordo com uma instituição em que ela examinava a saúde, fazia um exame clínico da saúde de sangue, da acuidade visual dos funcionários do condomínio, sem custo, através da doação de sangue. Então, os funcionários entravam num programa de doação de sangue, claro que tudo com orientação médica, etc. Estou resumindo aqui bastante, tá certo? E com isso a gente tinha o resultado dos exames clínicos dos funcionários. Então, por exemplo, um funcionário eventualmente com diabetes, né, e ele está numa portaria ou numa PI, ele pode, numa situação de estresse, perder os sentidos. Isso. Tá certo? Um funcionário encarregado de monitorar câmeras, por exemplo, pode ter problemas de acuidade visual que a gente desconhece. Isso, exato. Então, a gente monitorava a saúde dos funcionários em um acordo com uma instituição que fazia esse controle em troca da doação de sangue. Então, não havia custo para o condomínio em fazer esse controle. Que legal. Não, excelente. Eu gostei dessa ideia. Eu vou pensar aqui
É sobre ela que eu achei muito Porque a gente controlava a saúde dos funcionários, claro, para o bem de todos, né? Inclusive para a própria função que ele exerce. Claro. Exato. Ele tinha alguns parâmetros de saúde monitorados e, eventualmente, e claro, e aí corrigidos se houver algum problema, tá certo? Através de um sistema que a gente acabou desenvolvendo sem custo para o condomínio. Bacana. Isso é fantástico. Pois não? Alberto, me cabe aqui, às vezes, fazer o papel de chato. Então, nós estamos nos aproximando do nosso final. Então, eu pediria que você, por favor, continuasse e concluísse a sua apresentação. Não, eu acho que essa parte aqui, João, dos projetos, eu já fecho nela, porque eu acho que isso aqui era a última parte assim, que eu tinha que falar. Claro que tem mais coisas, mais especificidades. Imagino. Quando a gente trabalha dos PPRAs, por exemplo, que a gente tem que ter todas aquelas especificidades, né, relacionadas à segurança no trabalho. Então, isso é outra coisa que a gente tem um supervisor de operação que cuida de tudo isso, mas só isso aí já é muita coisa que a gente tem que fazer, né? Mas, assim, para fechar, né, isso aqui eu só queria, né, agradecer, né, eu espero que tenha contribuído, assim, não me aprofundei, né, praticamente nada, mas espero ter dado assim uma visão de gestão, né, de operação de condomínios, né, com certificação, né? Quer dizer, no fundo, a certificação para a gente é a base de tudo aquilo que a gente faz, né? Quer dizer, tudo que a gente vai fazer tem que estar de acordo com os parâmetros da certificação, né? E você ter objetivos, né? Como eu falei, isso aqui é uma organização. E como organização, a gente tem que usar todas essas ferramentas de gestão que a gente conhece. Eu não me apresentei aqui no início, né, mas eu sou matemático, físico, não é? Tenho mestrado em administração na área de desenvolvimento sustentável, não é? E sou ex-executivo também de empresa e entrei para essa área de condomínios que eu achei muito interessante também. Agora eu vou desenvolver novos projetos nessa área de real estate, né, que eu acho importante, e a questão das certificações dos empreendimentos, sejam comerciais ou residenciais, isso vai ser uma tônica daqui para frente, o que vai fazer a diferença, né, nos ambientes de negócio, vai ser a sustentabilidade dos empreendimentos, porque como a gente viu aqui, ela tem uma série de benefícios, não só econômicos, mas também de qualidade de vida e eficiência energética. Então, meu muito obrigado a todos. Bacana demais. Foi um aprendizado que só nos gerou aqui mais curiosidade, né, Percival? Mais curiosidade. Pode depois esmiuçar melhor, né? Isso aí. Pode esmiuçar melhor depois desse tipo de projeto, né, para alguns detalhes importantes. Né? Depois tem algumas ideias para bater um papo aí com o Percival de algumas situações ao vivo aí, pessoal, para explorar e mostrar para o público como é que algumas coisas são executadas, né? Vamos fazer. O maior prazer, eu estou à disposição aqui, o que vocês precisarem, né, dentro do conhecimento pouco que eu tenho, mas o que eu puder contribuir, né, eu estou aí à disposição. Bom. Muito obrigado, Albério. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela compartilhar aqui esses conhecimentos conosco dessa situação que é uma novidade, apesar de já ter alguns anos aqui no Brasil, muitos mais anos aí no mundo, mas é uma coisa que é necessária, porque olha o que envolve a questão social, quanto benefício a gente traz quando trabalha na sustentabilidade, na questão social. Né? E simples, né? Exatamente. Simples, sem muito custo, com inteligência, com abnegação, e envolvendo as pessoas de todo tipo, né? De ponta a ponta, envolvendo as pessoas, o que é fundamental. A gente tira uma grande lição disso e pode tirar um grande aprendizado também, envolvendo essas pessoas, né? Muito interessante. Bacana mesmo. Alberto, muito obrigado pela sua participação. Em seu nome, eu agradeço também aos outros convidados deste ano de 2021, desejando a todos um magnífico Natal, um 2022 muitíssimo melhor, que depende de cada um de nós para poder transformar assim, tá certo? Agradecer a equipe técnica do CT Segurança que nos manteve no ar. Agradecer e também desejar meus votos de felicidades ao meu parceiro, Percival Barbosa, nesses projetos todos. E
vamos virar esse ano? Vamos superar essa situação, essas dificuldades, com o que a gente aprendeu, para poder fazer melhor ali em 2022. Não é isso? Percival, por favor. Bom, eu queria primeiro agradecer o tempo do Albélio em transmitir para a gente essa experiência institucional que ele tem. A gente sempre, quando a gente fala dessas coisas, a gente sempre costuma tomar atitude quando a coisa pega na nossa pele, né? Tá certo? O ser humano costuma agir quando o fogo já está pegando, né? Já está sentindo o calor. Diante de todo esse conceito, toda essa experiência que o Albélio passou para nós, eu diria o seguinte de forma pessoal. Albélio, eu gostaria de ficar hospedado num hotel em que você fosse o gestor. Obrigado. Eu me sentiria mais tranquilo num hotel onde você fosse o gestor, tá certo? Então, eu queria te dar os parabéns pelo trabalho que você desenvolve, excepcional, pelo seu tempo. Contamos com você para outras oportunidades, com certeza. E desejar a você, ao João, à equipe do CT, a todos que estão nos ouvindo, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e aguardem, porque no ano que vem nós estaremos aqui de volta, sempre trazendo assuntos que sejam realmente relevantes nesta área de arquitetura da segurança e de edificações. Muito obrigado a todos que participaram esse ano. Foi realmente, para mim, pessoalmente, um aprendizado. A cada um dos programas eu aprendi um pouco mais do que eu sabia antes. E isso é fundamental. Espero que seja o mesmo para todos. Feliz Natal e um bom Ano Novo para todos. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do TT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí. Sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.